Pois é, pessoal, estamos começando mais um descarrego aqui do canal Inteligência Acima da Mídia. Hoje o programa tem o nome exatamente do tamanho da minha indignação. Poderia já ter falado desse assunto há alguns dias, mas vamos retomar hoje. Apesar de tudo que já foi falado sobre o escândalo, no mínimo, que é a situação do trabalho escravo em algumas vinícolas do Rio Grande do Sul. Eu tenho que tomar bastante cuidado aqui para falar algumas vinícolas para eu não cometer injustiça, porque eu quero acreditar, talvez um pouco inocentemente, que as outras vinícolas do Brasil todo, porque tem vinícola no Brasil todo, e as especiais do Rio Grande do Sul, quero acreditar que não haja trabalho escravo. Eu não vou nem falar análogo à escravidão, porque isso é abominação, é o jeitinho legal, né, do ponto de vista das leis, que criaram para continuar explorando o trabalhador. Os negros, os afrodescendentes, os nordestinos. Então é um jeitinho, é uma legalidade, assim como a própria escravidão foi legal durante 400 anos, gente. Era legal ter, tinha papel, tinha posse, tinha papel passado, as pessoas tinham donos. Essa vergonha foi legal por 400 anos. Quantas gerações se passaram na mão dessas elites porcas brasileiras em que isso era uma coisa natural, uma coisa dada. Se alguém falasse assim, lá no século XVII, o tal escravo fulano de tal é tão bonzinho, vamos dar liberdade a ele. Não, não pode. Liberdade para negro, não pode. Tá na lei que ele tem que ter dono, que ele não pode vadiar pelas ruas, que ele não pode ter salário. Nós não podemos libertar. Então, criaram um jeito, após a abolição, o fatídico 13 de maio de 1888, com a princesinha Isabel, sob pressão interna e externa, assinou uma lei ridícula, que não indenizou ninguém, que não reparou dívida histórica alguma e que jogou para as futuras gerações o fardo do racismo e o fardo nojento, inacreditável, lamentável, espúrio do discurso escravocrata que ainda permanece. O discurso escravocrata está presente nas nossas elites e a gente tem como provar. A gente tem como provar. Esse caso no Rio Grande do Sul não é o único, não é o último, não é o primeiro. Isso está no tecido estrutural do nosso país, da formação desse país desgraçado que ainda tem esse tipo de gente que comete esse tipo de crime. E aí vem com mimimi, vem com conversinha, porque naturalizam os crimes que cometem. Quer ver? Eu separei a nota. Bom, antes deixa eu dar uma passadinha aqui nos comentários, tem pouquíssimos comentários para variar, mas nós vamos lá mesmo, vamos registrando aqui a nossa indignação, não tem problema não. Com audiência ou sem audiência, o canal segue. Um beijo então para a galera que estiver assistindo por aí, quem entrar daqui a pouco, assistir desde o começo, lá do Facebook do Mídia Livre, e também para quem estiver assistindo lá do YouTube do Mídia Livre, e também do canal do Inteligência Acima da Mídia, se porventura alguém começar a assistir por lá. Por enquanto, a gente segue aqui no registro, tá? A gente segue aqui no registro dessa situação absurda. Deixa eu dar uma compartilhada. Uma compartilhada nos links aqui, a gente já retoma. Mas vamos lá. Vamos lá, eu separei a nota da vinícola.
Uma coisa absurda, que dá título à live, né? Que dá título ao programa de hoje. Os caras tiveram a capacidade de culpar os programas sociais do Brasil. Eu não vou nem falar do PT. Vou nem falar do PT. Os programas sociais brasileiros. Aqueles programas que socorrem as pessoas, que garantem a algumas pessoas, uma parcela pequena, inclusive, da população, os seus direitos básicos de alimentação, por exemplo. Garante alguma dignidade, que tem resultados comprovadamente bem-sucedidos, desde que foram implantados no Brasil, que é, por exemplo, o Bolsa Família. Esses exploradores dessas vinícolas tiveram a capacidade de culpar os programas sociais, gente. É uma coisa absurda. Eu separei aqui a nota. Vamos comentar a nota, né? Foram 206 trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão. O portal de onde eu estou lendo isso aqui, os jornais, os grandes portais de notícia, tem que colocar a legalidade da coisa. Então a situação é realmente análoga à escravidão e tal, né? Mas nós podemos dizer realmente o que é. Escravidão. São atitudes escravocratas. É um discurso escravocrata, uma narrativa escravocrata feita por uma elite igualmente escravocrata desde sempre, né? Então, Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, o SIC-BG, emitiu a gloriosa nota. Tá? Emitiu a gloriosa nota para justificar a crueldade com as pessoas. A crueldade com as pessoas que precisam trabalhar. E aí, pessoal, vocês podem aí me corrigir nos comentários. O capitalismo, em sua essência, é exploratório. Não há capitalismo bonzinho. Não há capitalismo que sobreviva sem a mais-valia, sem a exploração do mais-valor do trabalho. Não existe. O lucro está exatamente na exploração do trabalho e não na venda do produto. Ah, tem uma fábrica de cortador de unha, né? Vamos vender o cortador de unha para ganhar dinheiro, para ficar rico, para ter bastante dinheiro. Não! É o operário que produz o cortador de unhas, que produz muito mais cortador de unha do que ele recebe em forma de salário, e esse muito mais que se produz fica no bolsinho do capitalista. Então, na essência, o capitalismo já é exploratório. Não tem capitalismo, não sejamos românticos aqui. Capitalismo igual exploração. Não tem outro jeito, não tem outro nome. Ah, Magrão, isso é coisa de comunista. Que seja. Mas esse é o fato. São Marx, São Karl Marx e São Friedrich Engels já dizem isso há 100 anos, mais de 100 anos, tá bom? Então tá bom, partimos desse pressuposto que o capitalismo é exploratório. Agora os caras, eles não querem apenas o mais valor. Eles não querem apenas enriquecerem ainda mais explorando o trabalhador. Eles não querem só isso, não basta. Não basta explorar o que a legislação já permite que o capital explore. Não basta isso. Não basta pagar baixos salários, porque a legislação permite. Não basta encurtar a hora do almoço, porque tem alguma legislação para permitir. Não basta fazer banco de horas, porque a legislação já permite. Não basta uma série de coisas que a legislação já permite, porque o Estado é burguês e porque o capitalismo é exploratório. Vocês estão entendendo a parada louca? Não basta isso. Eu preciso humilhar. Eu tô puto demais, gente. Eu tô puto demais com isso. Preciso humilhar. Eu preciso mal alimentar. Eu preciso
conceder péssimas condições de habitação para esses trabalhadores. Eu preciso fazê-los trabalhar 12, 14, 16 horas. E aí eu pergunto, se essas condições de trabalho não é escravidão, que porra de análogo à escravidão é isso? Isso não é análogo, não. Isso é escravidão. Isso é escravidão. Mudou o nome. Mudaram o nome. A princesinha assinou a porra da Lei Áurea e nós mudamos, transformamos os escravizados em trabalhadores assalariados, mal pagos, recebendo mal, dormindo mal, comendo mal. O que mudou? Nada, morando nos piores lugares. Nada, não mudou nada. E aí os caras escrevem isso aqui, ó. Os caras escrevem essa baboseira. É de entendimento comum que as vinícolas envolvidas no caso desconheciam as práticas da empresa prestadora de serviço. Mentira! Mentira! Qualquer empresa séria deveria, pelo menos em tese, se é que há empresa séria, deveria saber quem contrata. A própria legislação que permite a terceirização já é um escárnio com direitos dos trabalhadores. Que os nossos representantes políticos, votados por nós, uma parcela de nós, permitiu que passasse na reforma trabalhista, na deforma trabalhista. Então a própria lei da terceirização já é um escárnio, já é uma violência, já é exploração. E aí o cara, né, essa SIC-BG aí, diz que desconhece. Desconhece o caramba. Sabe na totalidade. E segue. São todas elas sabidamente, olha só, as empresas que foram pegas com a mão na botija na escravidão. Empresas com fundamental participação na comunidade, reconhecidas pela preocupação com o bem-estar de seus trabalhadores, cooperativados por oferecerem muito boas condições de trabalho, inclusive igualmente estendidas aos seus funcionários terceirizados. Ah, quanta bobagem! Nós vimos as imagens, estão disponíveis por aí. Péssimo alojamento, os caras precisaram ser resgatados pela Polícia Rodoviária Federal. 206 pessoas, 206 brasileiros. Boas condições, participação na comunidade. O que é isso? É crime! É crime! A SIC-BG coloca-se à disposição para contribuir com a busca por soluções de melhoria na contratação do trabalho temporário e terceirizado. Rapaz, quando eles contratam uma empresa para prestar um serviço ou contratam uma prestadora de serviço qualquer, não importa, seja a contadora, a contabilidade, seja o cara que cuida dos sistemas de informática da empresa, tem que saber que empresa é essa, o que é que faz, o que não faz. E eles sabem. E exatamente contrata terceirizada porque é onde está a possibilidade de explorar o mais valor gerado, né, em forma de lucro, que é permitido, assim, pagando pouco. Porque como que você aumenta a lucratividade de uma empresa? Baixando o custo. Aonde que é melhor baixar custo? Como que é mais fácil baixar custo? Tirando do salário, tirando das condições de sobrevivência, tirando direitos. Não tem fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. É preciso aumentar exponencialmente a exploração do trabalho para você aumentar igualmente, exponencialmente, o lucro. Não tem fórmula mágica. É isso, é simples, é fácil de entender. Aí, olha a pérola. Essa aqui, gente, isso aqui, escrito na nota da tal SIC-BG, tem que ser guardada, emoldurada, porque nós estamos no século XXI. Comentei com a minha mulher agora há pouco aqui em casa. Eu, inocentemente, um singelo professor de história do ensino fundamental e médio, eu acreditava que talvez a gente pudesse ter superado o discurso escravagista, o discurso natural da escravidão, da exploração, da miséria humana, do homem explorando o homem ilimitadamente. Não superamos. Olha isso aqui. Olha isso aqui.
a uma larga parcela da população com plenas condições produtivas e que, mesmo assim, encontra-se inativa. Encontra-se inativo porque quer, né? Sobrevivendo através de um sistema assistencialista que nada tem de salutar para a sociedade. Mano, me dá até coceira na cabeça, gente. Me dá até coceira na cabeça. Então, é simples de entender esse parágrafo. As pessoas não trabalham porque estão recebendo a Bolsa Família. Estão recebendo a ajuda de programas sociais do Brasil. Não vou nem falar do PT. Não trabalham por causa disso, por causa de R$600, R$400, R$350. Sobrevive uma família inteira com 4 pessoas, com 6 pessoas, com R$350, R$400. Os resultados dos programas sociais brasileiros estão aí para quem quiser ver. Os índices estão aí para quem quiser ver, desde 2003, quando o Lula assume, e que esses programas são aumentados, são expandidos. Então, gente, o que esse povo está fazendo, assim, vou baixar a bola um pouquinho, diminuir a temperatura, que eu fiquei muito nervoso aqui. Lá em Bento Gonçalves, como em muitas outras cidades, não só gaúchas, mas brasileiras, onde tem elite, onde tem exploração, mas principalmente aqui no Sul é um problema complicado, mas também não vou generalizar, esse discurso é natural. Infelizmente, esse discurso é natural. Está naturalizado, está enraizado no tecido social brasileiro. Está o Guilherme Rouves aqui, eu estou me metendo na seara dele. Ele pode explicar isso com muito mais qualidade que eu. Muito mais qualidade e profundidade. Já fez isso inúmeras vezes lá no canal dele. O professor Guilherme Rouves, lá do canal Chimarrão Marxista. Mas está impregnado na alma dessa elite aqui do Sul, gente. Eles falam essas coisas com uma naturalidade jamais vista em nenhum lugar, porque na cabeça dessas criaturas, eles estão falando para eles mesmos e no meio onde eles vivem e convivem e realizam as suas atividades, esse é um discurso natural. Como o discurso do período da escravidão, século XVI, XVII, era natural. Ter escravo ou querer ter um escravo, ou 2, ou 10, ou mais. Então, quando você tem isso como uma coisa natural do seu dia a dia, que está enraizado, você faz esse tipo de... emite esse tipo de sentença. Esse horror. Já vou chegar aí, Verinha, já vou chegar aí. Agora eu vou colocar aqui para vocês um outro discursozinho sobre o mesmo assunto de um vereador. De um tal de um vereador. É pior ainda, gente. É um discurso lamentável, mas criminoso, que deve ser investigado. E esse vereador, ele tem que pagar pelas besteiras que falou, pelos crimes que cometeu. E eu sou leigo, viu, gente? Vocês sabem que eu sou leigo, eu sou professor de história, eu ouço, eu leio, eu construo o meu pensamento com base em quem eu sou, nas minhas próprias experiências, na minha leitura, que nem é tão avançada assim. Nem sou um cara que tem na ponta da língua o nome dos pensadores para citar aqui, ali, acolá, né? Mas o que esse cara fez aqui é grave, esse vereador. Vamos lá. Vamos voltar aqui desde o comecinho. É uma fala absurda, vocês já devem ter ouvido, ó. Vereador pede que vinícolas contratem argentinos e não baianos. Que legal, né? Vamos lá. O patrão vai ter que pagar a empregada para fazer limpeza todo dia para os bonitos também? É isso que tem que acontecer? Temos que botar eles no hotel 5 estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho? Não, filho. Não tem que colocar no hotel 5 estrelas. Não tem que colocar hotel 5 estrelas, não. Paga salário. Paga o salário justo. Paga o salário justo. Tem um bom refeitório, uma comida decente para esses trabalhadores se alimentarem, um alojamento decente, com condições mínimas, que a legislação já prevê.
A legislação já prevê. Não precisa fazer isso que essas vinícolas fizeram. Esse é absurdo. Então não tem que pagar hotel 5 estrelas, meu caro e nobre vereador. Vamos lá. É isso que nós temos que fazer? Gente, eu só vou dar um conselho. Agricultores, produtores. Rapaz, esse cara não serve para dar conselho nem para a família dele, nem para a mãe, nem para a mulher, nem para as filhas dele. Nem para os filhos, nem para ninguém. Vai dar conselho para quem? Agricultores. Que mané agricultores? É onde mais acontece exploração. Empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando, eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo. Não, que gente? De que gente ele está falando? Não contratem mais aquela gente lá de cima. De quem ele está falando? Vai contratar quem? Vai contratar o bando de nariz empinado do Rio Grande do Sul? Dessa rota da uva aí da serra? Vai contratar esse bando de arrogante que tem aqui no sul? Vai contratar quem? Aí pra cima é quem? Fala de uma vez, é o povo nordestino, essa gente lá de cima? Ou seu pilantra, seu vagabundo, vereador vagabundo? Hoje coça a cabeça. Hoje uma aluna perguntou assim pra mim, uma aluna do 9º ano, perguntou assim pra mim, professor, por que todo mundo acha que aqui no sul só tem nazista e fascista? Uma aluna do 9º ano, de 14 anos. Uma pergunta maravilhosa. Como nós não vamos estudar fascismo e nazismo ainda nesse comecinho de ano? Nós vamos estudar mais para frente. Então eu dei uma pincelada mais assim, sem nenhum conhecimento histórico. Só falei, não apresentei nenhum conhecimento histórico, só falei desse tipo de coisa. E eu disse assim para ela, eu falei, querida, não é todo o resto do país que acha que nós aqui do Sul somos nazistas e fascistas. Não. É porque aqui no Sul tem uma parcela da população que envergonha a gente como nós, aqui dessa turma, que não somos nazistas e fascistas, por causa de seus posicionamentos racistas, misóginos, né? Racistas, machistas, violentos. E tem um bando de gente aqui no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul que tem esse tipo de posicionamento. Então somos nós mesmos, os sulistas, que construímos este conceito equivocado sobre o Sul. Porque o Sul do país não é composto de maioria de gente vagabunda como esse vereador aqui. E tá aqui eu, que não sou, que não tenho isso comigo, tá aqui o Guilherme Roves, que é um baita de um professor lá de Santa Maria. Tem a Daniela Araújo, que está lá, faz um canal, faz um trabalho excelente. Quantos gaúchos e catarinenses e paranenses que nós conhecemos, que não é nazista, que não é fascista, mas falas como a deste vagabundo constrói este conceito. Isso aqui rodou o Brasil hoje, gente. Isso aqui rodou o mundo. O Nordeste viu isso aqui. Bahia, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Maranhão, o Norte, todo mundo viu o que esse cara falou. Vergonha, Vera Lúcia, vergonha, 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 vergonha. Dá vergonha de ser gente nessa hora, dá vergonha de ter como um igual na humanidade, pelo menos em teoria, um vagabundo desse. Um pilantra desse, um vagabundo, um ordinário desse aqui. Vamos lá. Vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem... Parou aí. Os argentinos são limpos. Cara, é o que ele não diz que não ajuda. Que é ruim, que é péssimo, que é violento, que é vergonhoso. Peraí, os argentinos são limpos.
Ah, beleza, tranquilo, não tem problema. O problema é o que ele não diz. Se os argentinos são limpos, os outros trabalhadores, aqueles que foram libertados pela PRF, são o quê? São sujos, então? São sujos? É isso que é o que ele não diz que escandaliza. Mas é típico também do capitalismo desejar e muitas vezes conseguir que aquele oprimido não se sinta oprimido. É típico do capitalismo incutir na mentalidade das pessoas o conceito de que ele também pode ser um opressor. Paulo Freire já falava disso melhor do que o Magrão. E ele vai bater palma mesmo. Ah, o argentino que bate palma? Ah, não sei. Mas é o que o capitalismo espera. Que os empregados, né, batam palmas, orem, né, fiquem de joelhos, agradecendo eternamente pela bondade do patrão e lhe dar um emprego. Quando o empregado não faz isso, aí o capitalista, a sociedade, essa elite branca, velha, cheia de dinheiro, fica com esse tipo de fala. Ah, os argentinos vão embora agradecendo os patrões. É tudo que os patrões querem. É tudo que eles querem. Que o empregado, o assalariado, né, bata palma, ache bonito ser explorado. Que maravilha, né? Vou fazer uma analogia aqui, gente, pra vocês entenderem a gravidade da coisa que esse vagabundo tá falando. É como se o africano escravizado lá no século XVI, capturado na marra, né? A hora que o português chegou para capturá-lo, para levar para o navio, ele falou assim: ó, português, que legal que você está me levando para o Brasil para trabalhar 18 horas por dia, para me alimentar mal, para eu morar mal. Que legal, que bacana, muito obrigado, português, você está trazendo a civilização. Inclusive, esse é um argumento utilizado pelos negacionistas lá do Brasil Paralelo. E utilizado pela turma de fascistas do bolsonarismo. Não, os portugueses levaram a civilização para a barbárie, que é um argumento do século XIX. As teorias racistas, o fardo civilizatório dos países europeus. Nós vamos levar a civilização para os povos atrasados da África. Na verdade, era uma distração, né? Civilização, povos atrasados da África numa mão, e o roubo, a exploração, a miséria, a fome, a violência com a outra mão aos povos africanos. Algum povo africano agradece? Agradeceu? Claro que não. Mas o capitalismo, já no final do século XIX, adora que os seus explorados não saibam que são explorados. A famosa inconsciência de classe. É o que esse sujeito aqui está falando, representando legitimamente. Acha que até nem legitimamente, porque não deve ser capitalista, um vereador desse daqui. Vamos lá. Tem horário, mantém a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado. Agradece o patrão pelo serviço prestado. É muito bonito, gente. É maravilhoso. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil escravocrata. Brasil escravocrata. Brasil escravocrata. Brasil escravocrata. Brasil com uma elite escravocrata. Estado e pelo dinheiro que receberam. Em nenhum lugar do Estado, na agricultura, teve um problema com um argentino ou com um grupo de argentino. Agora com os baianos, que é a única cultura que eles têm. Rapaz, ele tá tão à vontade para fazer esse discurso que ele não tem um mínimo de pudor de falar isso aí. Ele não tem um mínimo de pudor de dizer o nome do Estado. O Estado mais negro, a população mais negra do Brasil. Ele não tem um mínimo de pudor, porque ele está à vontade. Porque da onde ele fala para essa bolinha dele que acha que isso é natural, que isso é normal, que está tranquilo, é isso mesmo. Né? É o fim, cara, é o fim, é a decadência total da civilização brasileira. Viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema.
né? Então, para ele, para essa ameba falante, né? Baiano só serve para dormir na rede e ir para a praia tocar tambor. E aí, esse povo que dá dor de cabeça pro patrão, né? Esse povo não pode ser contratado mais, essa gente aí de cima, né? Então eu quero dizer, ó, deixem de lado que isso sirva de lição. Deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa, para vocês não... Rapaz, quanta besteira, acostumado com carnaval e festa, eu tenho uma vergonha de ser sulista, gente do céu. Eu tenho uma vergonha de ser sulista por causa de gente como esse cara aqui. Olha aqui a Cláudia, ó, mais uma gaúcha aqui, ó. Que vergonha, tô com muita vergonha do meu Rio Grande do Sul. Infelizmente, Cláudia, o sul do Paraná para baixo, a maioria não é isso daí. A maioria não é dessa cepa aí, desse tipo de gente. Mas a gente paga pelos crimes que esse tipo de gente comete. Nós pagamos. É vergonhoso. Cara, da onde que tiraram? De qual cartola mágica eles tiraram? Eles tiraram a ideia de que da Bahia para cima é só carnaval e festa, que ninguém trabalha. Estudar um pouco de história, gente. Mas é exatamente isso que falta. Não estudou história, não entende patavinas de história do próprio país e fala esse tipo de merda. Merda! Esse tipo de merda. Esse tipo de crime em nome da famosa liberdade de expressão. Esse cara tinha que sair preso daí. Assim como o outro vagabundo do Bolsonaro tinha que ter saído preso daquela reunião que aprovou o impeachment em 2016. Aprovou o golpe, aliás. Esse é o único problema do nosso país. Se nós começássemos a levar a sério a nossa legislação que prevê os crimes que esse camarada cometeu, que o Bolsonaro cometeu com o microfone na mão, a gente evitaria um montão de problema. Mas o Brasil não consegue punir os seus culpados. O Brasil não consegue honrar a dívida histórica que tem com os africanos, com os afrodescendentes, com o nordestino. Não consegue! Não consegue honrar a dívida histórica que tem com as pessoas que lutaram contra a ditadura legitimamente. Tem um monte de ditador, de torturador e de apoiador de torturador livremente, faceiro, tranquilamente, temos que punir mesmo que postumamente. Senão nós vamos continuar tendo esse tipo de discurso. Discursos vergonhosos. Vergonhosos. Rapaz, olha, vou acalmar, porque senão eu vou xingar esse cara mais um bocado, não vai resolver muito, né? Vamos lá, vamos ouvir o restinho. Se incomodar novamente. E vou mais longe. O problema, senhoras e senhores, ele foi tão grave, mas tão grave, foi uma escravidão tão grave, que além dos caras voltar bêbado pro trabalho, né? Teve vários desse mesmo grupo que não quiseram ir embora. Que quiseram permanecer em Bento e que quiseram permanecer... Não, aí é tudo que o capitalista quer, né? É tudo que o empresário quer. É o sucesso do empresário, gente. Quando um capitalista desta iguala, desse tipo de capitalista sem vergonha, desse tipo de exploração ao limite, consegue fazer com que um explorado ache que o que ele tem é bom o suficiente e que ele permaneça explorado, é o sucesso, é o regozijo total, é o gozo total dessa elite pilantra que nós temos no Brasil. Olha, conseguimos converter mais um oprimido, né? Conseguimos colocar na cabeça de um oprimido que ele está sendo beneficiado. É o sucesso. E aqui eu remeto à história, volta à história. Quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, lá em 1888, a Lei Áurea que só tem um artigo criminoso, o único artigo da Lei Áurea
é um artigo criminoso, porque liberta os escravizados puramente. Mas nada, não vem acompanhado de nada. 400 anos de trabalho escravizado e um artigo para libertar, para abrir a porta da gaiola, né? Não vem acompanhado de casa, não vem acompanhado de terra, não vem acompanhado de saúde, não vem acompanhado de habitação. 400 anos de exploração e não vem acompanhado de nada. Então, um artigo criminoso. Qual foi a opção para aquela população? As piores moradias nas periferias das cidades, os piores trabalhos, com os piores salários. E uma parcela daquela população preferiu continuar se sujeitando aos caprichos do ex-patrão, aos caprichos do fazendeiro, do produtor de café. Não é isso? Não é exatamente isso que esse cara acabou de falar? Teve gente que preferiu ficar. Aí vai para onde? Para onde que eles vão? Vão morar aonde? Vão voltar para onde? Para que lugar? Em qual condição? Percebam, é um problema estrutural. E é o sucesso do capitalismo. O capitalismo adora e faz exatamente isso. Quanto mais problema social tiver, mais miséria, mais distância entre o mais pobre do mais rico, mais o pobre vai ser explorado de cabeça baixa. Porque se ele largar aquele emprego, vai ter um monte. É assim que funciona, gente. Capitalista odeia pleno emprego. Odeia índices baixos de desemprego. Vocês não lembram, na época do Lula, que tinha uma galera que falava assim, tinha até comediante falando assim, fazendo sketches, né? Falando que, eu não estou conseguindo achar uma empregada. Eu ouvi muito isso em sala de professor aqui no Paraná. Tá tão difícil achar uma diarista. Por quê? Porque tem muita oferta de emprego. Tinha muita oferta de emprego. O capitalista odeia. Porque você minora lucro. Porque você minora mais valor. Porque você aumenta custo. Porque você tem que pagar melhores salários, dar melhores condições. É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. Permanecer na empresa e continuar trabalhando. Ué? Mas se estava tão ruim, senhor presidente. Se estava tão ruim a escravidão, como é que alguns do próprio grupo não quiseram ir embora? Quiseram permanecer trabalhando na empresa? Ué? Se estava tão ruim, a situação teria que ser unânime. Tem que acontecer? Temos que botar... É disso que eu tô falando, né? É disso que eu tô falando, né? Você transforma os oprimidos em múmias, em zumbis que acham que tá tudo bem. Que não quiseram ir embora. Que quiseram permanecer em Bento e que quiseram permanecer na empresa e continuar trabalhando. Ué? Mas se estava tão ruim, senhor presidente. Se estava tão ruim a escravidão, como é que alguns do próprio grupo não quiseram ir embora? Quiseram permanecer trabalhando na empresa? Ué, se estava tão ruim, a situação teria que ser unânime. Todos deveriam querer ir embora. Então vamos abrir o olho, povo que me assiste, tá? Quando falam em análogo à escravidão. Porque eu conheço bem como é que funciona essa situação. E para concluir... Conhece nada. Não sabe do que está falando. Não sabe, tá falando pra turminha dele, pra turminha de gente branca, mais ou menos com a vida estabilizada, que toma uísque no final de semana, cerveja boa, cerveja puro malte, etc e tal. Tá falando pra essa turminha aí, não sabe de nada, não sabe de Brasil, não sabe de povo brasileiro, não sabe de história, não reconhece a escravidão, não reconhece a pessoa, não sabe de nada. Tá falando pros seus iguais. E tá passando vergonha. E mais, tá cometendo crime. Tá cometendo crime. Aqui, se investigar bem investigadinho, os juristas aí vão ter muito fio para puxar no discurso desse senhor aqui. Que eu nem fui atrás do nome, tá? Nem fui atrás do nome. Provavelmente é lá de Bento Gonçalves mesmo. Vamos lá, deixa eu cumprimentar o povo aqui antes de terminar o vídeo. O Daniel tá por aqui, o Arnaldo, companheiro de motocicleta, foi comigo para Brasília, né? Muito legal, Arnaldo. O Gil,
e a Vera Lúcia, que eu não cumprimentei ainda. Por essas e outras que votei no 13, fiz o L, sou baiana. É isso aí, Vera. Eu sou paranaense, com sangue paraibano e sangue mineiro. Olha isso. Meu pai é paraibano, minha mãe mineira, o pai da minha mãe e a mãe da minha mãe era um carioca e outro do Espírito Santo. Percebem a mistura? Aí esse cara vem falar dessa gente lá de cima para nós todos ouvir, para essa população brasileira miscigenada que tem um pé em cada estado. Quando a gente olha para as nossas origens, a gente rapidamente se reconhece em várias regiões do país. Esse cara não tem a menor noção do que é isso. Provavelmente tem sobrenome italiano de pai e mãe. E aí ele se acha, porque tem sobrenome italiano, o último biscoito do pacote. Mal sabe esse pobre diabo que o último biscoito do pacote é o que ninguém quer. É o que vem quebrado. É o que não vale nada. É uma vergonha o que esse vereador fala, proferiu. E tem que ser investigado, porque aí tem crime, eu não tenho dúvida. O Arnaldo aqui, ó. De qualquer lado do Brasil, isso é uma vergonha. De qualquer lado. E assim, gente, quero fazer aqui uma reflexão mais ampla. Vamos ampliar, vamos afastar do mosaico um pouquinho para a gente entender o que nós estamos enxergando. Isso aqui é sintomático. Isso não é isolado. Não é o primeiro, não é o último caso. O que aconteceu lá em Bento Gonçalves com essas vinícolas, esse discurso estapafúrdio desse vereador, é sintomático daquilo que já dizia o Darcy Ribeiro, quando ele mencionava as nossas elites como azedas, egoístas e sem projeto de país. É a ausência de projeto de país. As nossas elites nunca tiveram um projeto de país, por isso que vivem à sombra do grande irmão do norte. Vivem à sombra, vivem no chapéu, na aba do chapéu, né, esperando, né, cair uma migalha da mesa dos irmãos do norte. Não há projeto de Brasil, é por isso que não vai. Com uma elite dessa, gente, como é que vai andar? Uma elite sem vergonha, uma elite escravagista, que ainda acha que é colônia, agora não mais de Portugal, mas colônia, quintal dos Estados Unidos da América. Por isso que nós temos discursos como esse, né? Vamos terminar. E senhor presidente, para concluir, a intenção é trabalhar 10, 15, 20 dias e receber 60. Mais os direitos. Concluir. Essa é a intenção. Obrigado, senhor presidente. Sim, é essa a intenção, né? É essa a intenção. O vereador, agora essa é a intenção. O vereador trabalha 9 meses no ano, é isso, né? 9 meses no ano. Dá mais ou menos isso que ele falou. Trabalha 20, trabalha 15, 20, recebe 30 e tá tudo certo. Não, filho, não. Tá errado. Tá tudo errado. O Brasil tá tudo errado. Tá tudo errado. A gente não consegue ir pra frente. Isso é sintomático. Aconteceu no Sul, mas acontece no Sudeste. Quem não sabe do que é a exploração das confecções do povo boliviano que vem para o Brasil? No Sudeste, em São Paulo principalmente. Quem não sabe, aqui em Cascavel, por exemplo, um dia aqui, e eu não vou dizer o nome do santo, só vou dizer o milagre, conversando com o gerente de uma loja varejista aqui em Cascavel, o gerente, muito meu amigo, me disse com todas as letras que o patrão, o dono da loja, né, recomendou para ele que ele contratasse prioritariamente os venezuelanos. Aí eu perguntei, mas peraí, qual é o critério? O critério não é alguma qualificação e tal? Aí ele disse com todas as letras que o patrão disse que era melhor pagar menos para os venezuelanos. E assim os venezuelanos aqui em Cascavel, mas em todas as cidades onde tem venezuelanos, haitianos, no Brasil inteiro, vão sendo explorados.
vão sendo explorados, como os nordestinos vão sendo explorados, como os pobres aqui do sul mesmo vão sendo explorados, porque tá na essência do capitalismo, mas está na alma desta elite brasileira sem projeto. E é isso que atrapalha o nosso desenvolvimento. É isso que atrapalha a nossa evolução. É isso que atrapalha a gente não evoluir enquanto civilização. A civilização brasileira, uma civilização que puna os seus racistas, que puna os seus machistas violentos, aqueles homens que cometem feminicídio, que puna os seus torturadores, que tem uma polícia mais humanizada, se isso é possível, que tem um exército, uma marinha, uma aeronáutica que não se meta em assuntos civis, que a gente tenha capitalistas, né, já que é preciso ter, que nós temos, e que a revolução não vai acontecer amanhã e não vai, que esses capitalistas sigam as regras que eles próprios criaram. Eles próprios criaram, isso mesmo, Arnaldo. As colheitas das lavouras temporárias do Centro-Oeste. Muito trabalho escravo. Muito trabalho escravo. Paraná está perdido de gente que vai para essas grandes fazendas aqui no interior do Paraná e ficam, às vezes, anos. Tá assim de escândalo por aí. Então, assim, é sintomático. Acho que é um tumor que explodiu, que veio a furo. Esse caso de Bento Gonçalves veio a furo, explodiu. O carnegão tá à mostra. O carnegão tá à mostra. E quando você puxar esse carnegão aí, se puxar mesmo, se for extrair, vai sair muita coisa. Acontece que o Brasil é o país da impunidade. É o país da impunidade. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui um vídeo para vocês que vocês vão. Opa, peraí, olha o retorno. Isso, peraí, calma. Tem um vídeo do Haddad que eu acho maravilhoso, um vídeo curtíssimo. Vou achar aqui, peraí. Tá no meu canal, tá aqui no canal mesmo. É rápido. Acho que tá nos shorts, peraí, deixa eu ver. Se eu localizo aqui. Peraí. Caramba, será que eu não vou achar? Achei. Não tá bem no shorts, não. Deixa eu compartilhar aqui com você, que eu acho que é maravilhoso. O trechinho da fala do Haddad, eu quero encerrar a live com esse vídeo que é elucidativo. É uma entrevista que ele deu para o Caetano, não é nova, mas é muito boa, que explica as nossas elites, que explica esse conceito de escravidão que insiste, que persiste no Brasil. Em menos de 2 minutos, o Haddad bota para quebrar. Tá? Então vou botar aqui, ó. Vou botar grande, mais grande um pouco, vamos ver se eu consigo. Isso, vamos ouvir então o Haddad. Gente, é sensacional mesmo a fala dele, tá bom? É assim, achei interessante reencontrar na introdução do seu livro, numa menção a Machado de Assis, que lhe foi passada por Roberto Schwartz, um eco do que André Rebouças disse a Joaquim Nabuco. A República... Só para explicar, o André Rebouças, para quem não conhece, foi um dos primeiros engenheiros negros brasileiros. É um engenheiro simplesmente que encarou o desafio de construir aqui a ferrovia que liga Curitiba ao litoral do Paraná. Uma construção, uma obra de engenharia dificílima, que o André Rebouças e os irmãos Rebouças, negros, encararam. Negros excepcionais para a época, né? Negros engenheiros e que resolveram o problema de engenharia que era a construção dessa ferrovia aqui. É esse André Rebouças que o Caetano está se referindo. Então vamos voltar um pouquinho e vamos
que André Rebouças disse a Joaquim Nabuco. A República foi proclamada contra o 13 de maio. No fundo, a frase do André Rebouças é perfeita, como a do Machado de Assis também é, que nós íamos trocar uma monarquia constitucional por uma oligarquia absoluta. De fato, o que aconteceu foi que o Império entrega o aparato estatal para os fazendeiros como indenização pela abolição da escravidão. E o curioso dessa história é que essa passagem, esse rito de passagem, recebeu as bênçãos do Exército, que governou o Brasil pelos primeiros 4 anos da República, e toda vez que esse pacto que eu chamo de patrimonial oligárquico entra em jogo pelas regras democráticas, essa oligarquia tende a considerar isso um ato expropriatório. Porque como vão tirar de mim aquilo que me foi dado em indenização pelo fim do trabalho servil? Então você pode pegar a história republicana, toda vez que o povo entra na equação, venha as oligarquias reclamar aquilo que ela pensa ser direito dela ao aparato estatal. Então o Estado não se republicaniza no Brasil. Então, fundamental na própria elaboração. Então é isso, gente. O Haddad explica com brilhantismo. E a gente vem, eu quero terminar a live agradecendo já a vocês, vem para o último capítulo, diz que o André Rebouças cita e o Haddad brilhantemente bota no seu livro, que foi o golpe de 2016. O golpe de 2016 é exatamente isso que o Haddad fez. Essas oligarquias retomando o Estado, quando o Estado brasileiro democraticamente coloca o povo no orçamento. E é essa mesma oligarquia que vai dar trabalho ao Lula por 4 anos, sem parar, sem sossego. É disso que nós estamos falando. É por isso que esses empresários de vinhos do Rio Grande do Sul agem com tanta naturalidade ao culpar o Bolsa Família, ao ter esse discurso fascista e nazista deste vereador, porque nós estamos de frente com essas oligarquias rurais que se repetem e se repetem e se repetem e se repetem à exaustão do Estado brasileiro desde o Brasil colônia. Nós não somos ainda uma república. Nós ainda estamos patinando para nos tornar uma república de verdade. Vamos demorar, mas a gente não desiste. Tanto não desistimos que recolocamos o Lula na presidência do Brasil, porque é uma das poucas chances que a gente tem de reencaminhar o Brasil para o rumo da republicanização, aproveitando aí o termo do Fernando Haddad, que é o nosso ministro da Fazenda neste momento. Gente, agradeço todo mundo. A audiência é baixíssima, mas o registro está feito aqui no canal, foi muito legal. Agradeço todo mundo que ficou até o final, aguentando os descarregos aqui do Magrão. E amanhã tem mais. Amanhã espero vir menos carregado, porque hoje realmente isso eu fui refletindo durante o dia todo nas minhas aulas. Tive 8 aulas hoje, 3 nonos anos, 1 segundo ano, 4 sextos anos. E aí isso tudo veio à tona e eu fiquei muito emputecido com essa história. E eu precisava descarregar. Então eu não estou aqui nem muito mais preocupado com a audiência, estou preocupado com a minha saúde mental. É onde eu tomo o meu remédio, é aqui no canal. Ao invés de tomar os ansiolíticos, eu venho para a live e faço aqui a minha sessão de descarrego. E assim amanhã eu posso trabalhar de novo, dar mais umas 8 ou 9 aulas, né, numa condição psicológica um pouco melhorada. Beijo no coração para vocês. Amanhã tem mais, quinta-feira tem Ivan Seixas, sexta-feira tem Miriam e Tânia, porque a programação do Inteligência tá uma loucura. No meio do dia aí tem Guilherme Roves também para conversar com vocês. Valeu? Valeu então, fui. Fiquem aí com o nosso
Glorioso. Eu nem falei de sorteio, né? Quem se tornar membro do canal vai concorrer a um livro. Só que agora o prazo é quando a gente chegar a 15 mil inscritos, tá bom? Um livro não, 2 livros nós vamos sortear sobre o golpe. Então, se a gente chegar a 15 mil inscritos, a gente vai sortear o livro e enviar para qualquer lugar do Brasil, mas só para novos membros do canal. Se tornar membro do canal, garante um número na nossa rifa. Valeu? No nosso bingo, no nosso sorteio. Valeu, fui, deixa eu ir que eu tenho coisa para fazer, né? Preparar o livro. Valeu!